Boa noite a todos. Hoje, exatamente 2 de julho de 2024, estamos nós reunidos para estudar o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 8º, intitulado Emancipação da Alma, e hoje nós iremos estudar transmissão oculta do pensamento. Vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vou pedir para a nossa irmã Lígia fazer nossa prece. Vamos orar? Pai de amor e bondade, somos gratos por poder estar mais uma vez em torno da Sua palavra e sabemos, estamos reunidos aqui e o Senhor também aqui está. Fortalece, Senhor, a nossa vontade, que possamos ter a vontade firme de nos tornarmos seres humanos melhores. Que Sua palavra possa ser a base da mudança, possa ser a nossa força, a certeza de que estamos no caminho certo. Que possamos um dia, Senhor, refletir como o Senhor reflete Deus. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja, que Jesus nos conduza, que a gente possa compreender bem. Vamos lá? Questão 419. Porque a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos. Entendemos a pergunta? De repente, descobriram a cura para o HIV, mas isso não surge em um canto só. Isso vários cientistas em vários lugares. Nós estamos aqui com uma obra de 1857, onde nós não tínhamos a forma de comunicação que nós temos hoje. Então, imagina isso naquela época. Naquela época não existia realmente. Então, se descobria algo no canto, até saber no outro, imagina o tempo que se levava. Imagina você mandar uma correspondência, levava 30 dias, 40 dias. Isso no período que já existia avião. Imagina uma época que não tinha. Que a coisa tinha que vir como? Navio. Não é verdade? Então, nós estamos aqui em 1857. Hoje é fácil haver uma intercomunicação. Naquela época não existia, não tinha, demorava-se muito tempo. Então ele diz, como é que em vários lugares surgiam essas ideias ao mesmo tempo? Vamos para a resposta? Responder os espíritos ao professor Denizar. Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Mas, na verdade, ele está apenas recordando o que ensinaram para ele no momento do sono. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo, porque se esse grupo que está encarnado em lugares diferentes, em estados diferentes, em países diferentes, mas à noite eles poderiam ter se reunido, entendeu? Ou reuniões em cada país, em cada estado, mas com a mesma revelação da pleia de espírito responsável pelo planeta Terra. O que nós temos que entender, meus irmãos, é que do jeito que a empresa tem administradores, do jeito que a tua casa tem um administrador, você administra a sua casa, o mundo tem administradores. E quem coordena toda essa administração é o nosso Senhor Jesus Cristo, representando o Pai Criador. Então não pensa que as coisas estão soltas. Não estão. Ok? Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Cada um contribui sem o suspeitar para propagá-la. Propagar o quê? Essa ideia. Aí tem um comentário do professor Denizar. Assim, muitas vezes o nosso próprio espírito revela a outros espíritos, sem que saibamos,
o que constituía objeto de nossas preocupações durante o nosso estado de vigília, ou seja, durante o momento que nós estamos ali acordados. Deu para compreender isso? Porque que existe a mesma ideia em vários lugares diferentes, e aí isso é o quê? Momento do sono. Lembra que o corpo dorme, mas a alma não precisa dormir. Ok? Podemos ir para 420? Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado. Então, por exemplo, nós estamos aqui acordados, lúcidos, conscientes, né? Nós podemos nos comunicar. Esse espírito aqui está falando de nós, alma, acordados. Então, nós que estamos aqui acordados, a gente pode se comunicar um com o outro sem abrir a boca? Vamos ver a resposta para a gente discutir? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, aprisionado, limitado, fechado em uma caixa. Irradia por todos os lados. Por isso pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Eu vou ler a próxima, porque aí a gente vai tratar bem desse assunto agora. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não está dormindo. Comenta Kardec. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Qual é a linguagem dos espíritos? Pensamento. Vamos ticar agora só esse item aqui. Vamos voltar para 420. Ele perguntou se os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado. Então, se o corpo estiver completamente acordado, ele está falando de um encarnado ou de um desencarnado? Então, nós estamos tratando aqui do espírito encarnado. Aí ele quer saber se ele pode se comunicar, mas se o corpo estiver acordado. Sabemos que nós podemos nos comunicar com outros espíritos, mas a gente estando no estado de emancipação. Ele quer saber, os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado. Como tem uma vírgula aí, a gente pode estar querendo, tia, ele está falando de duas coisas diferentes? Será que ele está falando, os espíritos podem se comunicar, aí vírgula, se o corpo já é alguém encarnado, uma alma, estiver completamente acordado? Ou seja, no mundo espiritual eu posso me comunicar com os espíritos desencarnados? Posso, não posso? E quando eu estiver acordado, eu posso me comunicar com eles? Entendeu? Resposta. Ele diz, mas aqui entende que ele está falando da alma. O espírito não se acha fechado no corpo como numa caixa. O espírito, ele irradia por todos os lados. Então, vamos lá. Para eu falar, para eu me comunicar, eu gesticulo, o movimento da língua, bate aqui no ar, forma-se o som que você capta, e o som que eu formo, você deduz o que é, porque foi ensinado para você. Quando eu articulo e vibro o ar e digo maçã, esse som, esse fonético, esse som te reproduz a quem? Quando falaram maçã, te ensinaram que isso era o quê? Uma fruta. Então as palavras me foram ensinadas e eu ligo essa palavra a um objeto ou a uma situação. Então, da mesma forma, os animais, eles fazem sons e eles se entendem dentro do grupo deles. Eles se entendem. Eu estou com um cachorrinho idoso lá em casa, o Alf, e ele se prendeu, ele está cego,
e anda com muita dificuldade, né? Ele fica no quartinho dele lá, né? Imagina. E ele se prendeu à noite e ele late devagar, né? Então a gente na madrugada não conseguiu ouvir. Mas o Bob Marley e o Simba entenderam que ele estava precisando de socorro e tocaram o terror latino. Só faltaram dizer: corre que o velhinho está morrendo. Entendestes? Então eles se comunicam entre... Então o som, esse movimento, ele é fisiológico, ele é orgânico, ele é animal. Não é essa a linguagem da alma e dos espíritos. Essa é uma linguagem fisiológica. É uma linguagem animal, que todos têm e cada um faz o seu som de comunicação. Aí pergunto, a linguagem do espírito é fisiológica? Óbvio que não. Os espíritos, nós espíritos nos comunicamos pelo pensamento. Quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de irradiação do seu pensamento. Quanto menos evoluído esse espírito, menor o seu poder de irradiação. Está muito mais próximo da linguagem fonética, de sons, do que verdadeiramente dessa linguagem espiritual. Por quê? Porque você se identifica muito mais com a parte fisiológica do que com a parte espiritual. Então, é por isso que você vai para um determinado local, uma empresa, aqui para o centro espírita ou para qualquer um lugar, e você pensa assim: eu não gosto muito da Claudinha. Você só pensa: eu não gosto muito da Claudinha, acho ela muito antipática. Mas você não realiza, você não materializa, mas você irradia. E a Claudinha lá vai dizer assim: alguma coisa não bate com a Conceição. Então ela não vai se sentir à vontade perto de mim. Então a primeira responsabilidade que nós espíritas deveríamos ter é com o pensamento. Porque o pensamento é a linguagem dos espíritos. E não está, como ele diz aqui, encerrada, fechada, trancado. Pensei e irradiei. Então, se eu sinto uma antipatia pela Claudinha, eu vou cuidar dessa antipatia dentro de mim. E não vou ficar alimentando essa antipatia. Então, não existe isso. Então, por mais que eu seja: oi, querida, como foi bom, Claudinha, te ver. A Claudinha vai dar aqueles 2 beijinhos antipáticos, ela dizendo: alguma coisa não bate com a Conceição. Por quê? Porque ela captou, ela percebeu, ela não tem noção do que eu falei. Mas muito mais valor do que as palavras que ela não ouviu foi o que ela sentiu perante a minha vibração. Agora, existe um perigo aí. Se por um acaso, vou inverter agora, se a Claudinha tem capacidade de me ajudar a libertar a minha consciência em relação a uma influência espiritual que eu sofro e que eu não sei, esse espírito que atua sobre mim irá despertar em mim uma antipatia em relação a Claudinha. Vamos pegar o estudo. Quando você vem para o estudo, você não aprende e você não passa a libertar sua consciência de determinados comportamentos inadequados? Então, ou seja, se você estiver sob a ação de um espírito vicioso, vamos dizer que você tenha um vício sexual. Pegar o vício sexual. Não vou nem pegar o vício químico. Então, cada vez que você vem para o estudo, você começa a despertar e abrir mão dessa promiscuidade que você estava inserido. Então, quem é a pessoa que está fazendo com que você mude? O evangelizador.
Então, o que esses espíritos que atuam sobre você e que participam dessa orgia vai fazer? Olha, a Conceição está começando a atrapalhar. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos começar a colocar empecilhos para a Carmen não ir. Então, é um filho que grita, é um marido que isso, vai acontecendo as coisas. Se ainda assim você persistir, ele diz, então agora tem um plano B. Qual é? Vamos fazer com que a Carmen desperte nela uma antipatia pelo dirigente. E isso é muito comum. Eu já estou acostumada, 30 anos de espiritismo, 25 anos evangelizando. Então, nem sempre, aí a Carmen vai assistir uma aula dessa, vai dizer assim, estou tendo uma antipatia da consciência. No mínimo, ela não gosta de mim, está vibrando o contrário e eu estou percebendo. Não necessariamente. Você pode estar sobre uma ação espiritual. Tem duas pessoas que eu sempre cito. É por isso aquilo que a gente estava estudando. Confessai-vos uns aos outros. Nosso amigo Paulo Macedo, daqui a pouco ele deve estar chegando por aqui. Ele foi muito nobre chegar comigo e disse, minha irmã, até a tua voz está me irritando. E eu sei que não é meu, mas é muito forte. Mas eu não vou desistir. E o outro foi nossa querida Kelly. A Kelly disse, minha irmã, isso lá atrás, ela me contou tempos depois. Ela disse, me incomodava, até teus dentes me incomodavam. E a vontade de levantar era enorme. Eu não vou mais voltar para esse estudo, não. Então, nós temos que estar muito atentos. E ela dizia, essa moça não me fez nada. Por que essa raiva dela? Aí ela, muito atenta, disse, eu vou ficar aqui, eu não vou sair, não. Então, nós temos que ter muito tato quando nós vamos avaliar os nossos sentimentos. E aí eu tenho que perceber, toda vez eu sinto, ou de repente começou isso de um tempo para cá. Então, eu posso estar sob uma influência espiritual. Então, por isso é que nós temos que estar muito atentos. Por isso é que os espíritos falam em O Livro dos Espíritos, que até que ponto os espíritos nos influenciam, eles respondem muito mais do que tu possas imaginar, quase sempre são eles que vos dirigem. Aí, quando a gente lê essa mensagem, a gente só pensa em pro mal. Eles nos dirigem também pro bem, depende quem são as minhas companhias. Depende com quem que eu estou vivendo. Quem são as minhas sintonias? Então, ainda há pouco nós falamos aqui que grandes descobertas são feitas porque os amigos espirituais nos influenciam. É hora da descoberta chegar. Entendemos isso? Gente, grandes filósofos, Sócrates, e antes de Sócrates, eles eram médiuns. Eles recebiam uma inspiração muito grande para escrever. 600 antes de Cristo. Ficou claro isso? E ele continua. Por isso, pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Ontem eu estava lá em casa, vou compartilhar com vocês. Estava na faxina geral, dia de segunda-feira é a faxina, o dia que eu estou de folga. E eu parei para almoçar, aí começou, um barulho de menino Bob Marley está destruindo a casa. E eu levantei e eu vi, tinha uma pazinha de lixo empenduradinha justamente na área deles, e a pazinha batia na parede e não tinha vento. Mas no primeiro momento eu achei que o Bob estava pulando, e que ele é atentadinho, né? E batendo na pá. Quando eu disse Bob, ele se levantou e eu não tinha visto. Eu digo, tu estás aí? Aí eu voltei e fiquei olhando. E aquilo diminuiu um pouco. Aí eu peguei o celular, que eu não sou besta, né? Eu digo, eu vou aproveitar e vou gravar. E comecei a gravar. A pá fazia assim, ó. E eu, obviamente, que legal, eu bem sei que vocês existem. E se o propósito é me chamar a atenção, já me chamaste. E fiz uma oração para o coração que estava ali, né? E a pazinha aí voltava no movimento, quase bailando, né? Muito interessante. Então, nós não estamos sozinhos, em absoluto.
E precisamos constantemente estar vigiando os nossos pensamentos. Se a ideia é boa, a árvore é boa. Se a ideia é má, a árvore é má. Por isso pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Né? Dificilmente porque quando ele fala em comunicar-se, é duas mãos, diferente de uma influência, mas é mais difícil. Por exemplo, esse espírito se comunicou, mas ele usou uma pazinha. Por quê? Primeiro, estava pendurada. Não precisava de muito fluido para fazer esse movimento. Precisa de um médio de efeito físico para que o espírito possa fazer um movimento de um objeto. Mas como ele estava ali tal qual um pêndulo, né, a probabilidade de mexer, né, inclusive fazer um movimentozinho, não precisava de tanto fluido para fazer aquilo. Mas ele se comunicou. O animal, ele em hipótese alguma é médio. Pode ser alguém da redondeza. Não necessariamente, por efeitos físicos, o médio precisa estar presente no local. Pode estar na redondeza e acontece a revelia do médio. É retirado esse fluido e ele nem se apercebe que está sendo retirado. Então entendemos que a gente pode se comunicar? Podemos nos comunicar. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? No mesmo momento as duas têm a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos. Simpáticos, isso quer dizer o quê? Gostamos das mesmas coisas. Porque a mesma ideia pode ser tanto para o bem quanto para o mal. E espírito simpático, isso vai depender de qual é a nossa simpatia. Pode ser a simpatia para o bem, como pode ser a simpatia para o mal. Pode ser tanto para o bem, tanto mal. Então, existe espírito simpático para fazer o bem, existe espírito simpático para fazer o mal. Existe espírito simpático para a dependência química, existe espírito simpático para a sexolatria, existe espírito simpático para roubo. E por aí se vai. Não tem um grupo que se reúne para desviar a verba? São espíritos simpáticos. E tem tanto encarnado quanto tem desencarnado. E reúne aqueles cão todinho e toca o terror. E são espíritos o quê? Simpáticos. Um acoberta o outro. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos. Eu me recordo uma vez de uma situação muito difícil, também eu tive essa experiência, dolorosa, não vou citar nome, mas eu disse assim, eu falei assim, não te incomoda a tua indiferença? E a pessoa não respondeu, mas pensou, ele não é meu pai. Mas eu botei o olhão, e ela não falou. Mas eu botei o olhão em cima dela, aquele olhão que eu digo que olha para a alma, mas ele é seu sogro. E obviamente que ela tomou um susto. Ela só pensou, ele não é meu pai, mas ele é seu sogro. Então, às vezes, acontece. Graças a Deus não é sempre, porque a gente não tem estrutura emocional para lidar com isso. Às vezes a gente percebe e tem que fazer aquela cara de paisagem. Desgraçado tá mentindo, a gente, né? Mas não é fácil. E a gente pede a Deus, Senhor, é melhor que eu não perceba, Senhor, porque aí vai doer menos. Mas muitas vezes não tem como. Então, por que nem todos nós percebemos? Porque a gente não ia aguentar. Isso ia ser uma confusão muito grande. Imagina o teu fofo chegar atrasada. Aí ele vai dizer para ti, foi uma reunião. E tu olha na alma, tu diz, coisa. Né? Isso ia dar certo? Não é melhor a dúvida nesse momento do que a certeza? Ela está lembrando aqui uma história do Chico. O Divaldo foi visitar Chico, muito jovens ainda. O Divaldo, muito jovem. E o Chico disse, vamos tomar um café na casa da irmã tal dele, né? Então, eles passaram pelo fundo da casa, né? O terreno. E o Divaldo percebeu, o Divaldo mesmo conta isso em palestra, que o Chico ia conversando com as plantas. Aí o Divaldo só pensou, menina, ele é doido de pedra. Como é que fala com as... 1960? Como é que fala com as plantas? Passou o tempo, saiu uma entrevista de um determinado cientista
TV, rede e tal. E o Divaldo, imediatamente quando viu aquilo, a entrevista dizia que as plantas percebem que nós deveríamos conversar com as plantas. E ele já lembrou de quem? Do Chico. Aí ele pegou e ligou para o Chico. Chico, está saindo aqui uma entrevista assim. Aí o Chico, está vendo, irmão Divaldo? Eu nem era doido de pedra. O cidadão esperou mais de 20 anos para falar isso. Se é nós, a gente ia virar para trás e dizer, não sou doido, né? Entendemos isso? Então nós não temos essa capacidade ainda moral. Por isso que nós estamos limitados. Mas nós podemos sim ter uma intuição e perceber. Isso nós podemos. E aí não para a gente usar isso como arma, mas para que a gente possa trabalhar esse sentimento. Todos os desencarnados conseguem trocar pensamentos com aqueles que estão na mesma sintonia. A lei é sintonia. Então, quando a gente fala em sintonia, estamos todos juntos em um mesmo pensamento, um alimentando o outro. Se você começa a pensar em suicídio, você se liga com o grupo de encarnados que pensam em suicídio. E aí vocês vão receber influências espirituais para que vocês possam cometer o suicídio. Porque é assim, nós tivemos um grupo no nosso país, pessoas que se contaminaram com HIV e disseram, também eu vou contaminar todo mundo. Estou na desgraça, vou levar um grupo comigo. Da mesma forma, nós temos espírito. Estou na desgraça e vou levar um monte comigo. Então é aquele movimento de inveja, de ver que o outro está progredindo moralmente e ele não. Então isso dá uma raiva tão grande que quanto maior o número ele levar, maior prazer ele tem. Não é diferente dos encarnados. Quantas vezes você está na dependência química e você quer levar um grupo contigo? Mas eu não quero ficar na desgraça sozinho, não. Eu quero levar comigo. Da mesma forma, continua no mundo espiritual. Entendeu? Pessoas que não são felizes e que não quer que o outro também seja. Porque isso dá raiva neles. Ai, tem uma raiva tão grande de fulano, é todo certinho. Entendeu agora da simpatia? Então, qual é o espírito que não tem acesso ao teu pensamento? Aquele que não está na mesma sintonia com você. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a evolução moral. Um ser evoluído, ele começa a entrar em contato com espíritos evoluídos. Então, nós queremos a assistência dos espíritos nobres sem se tornar um ser nobre. É impossível. A lei de sintonia, de afinidade, ela é uma lei inderrogável. A água jamais vai se misturar com óleo. É inderrogável. Então, uma vez eu fazendo o meu processo de mudança, o meu esforço moral, isso já é o suficiente. É que os espíritos querem pelo menos um bocadinho de boa vontade para eles fazerem assim, um trabalho maravilhoso em nossos corações. E o que nós temos que fazer é vigiar muito os nossos pensamentos. Mas muito, gente. Não dê morada a pensamento destruidor. Não dê morada a pensamento de medo. Não dê morada a pensamento de insegurança. Medo e insegurança é porta reganhada para a obsessão. Porque o medo e a insegurança é a ausência da fé. Mesmo quando o corpo, então, são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, veem os seus pensamentos. Olha como ele coloca. Mesmo quando o corpo não está dormindo. Aí foi o comentário do professor. Isso existe, né? Existe entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam, sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Isso para tudo. Isso para tudo. Às vezes, gente, quais são as nossas quedas aqui? Poder, dinheiro e sexo. Há milênios nós estamos caindo nesses buraquinhos.
mas há milênios. Dinheiro, poder e sexo. Dinheiro, poder e sexo. Então vamos pegar a parte sexual. Você casada, muito bem. O outro lá casado, muito bem. E você pode sim, sob influência perversa, e o outro sob influência perversa, começarem a nascer dentro de vocês sentimentos nada cristãos. E aí eles começam, ele aproveita e começa a criar ideias na tua cabeça, tanto na tua quanto do fofete. Daqui a pouco se aproximam. Lembra da comunicação do pensamento? Não precisa falar. Quando vocês abrirem os olhos, já foi. Então, eu tenho que vigiar no início. Não alimente qualquer pensamento que não seja um pensamento cristão. Pronto. Esse é o tratamento para qualquer obsessão. Vigiar o meu pensamento e me esforçar constantemente para me tornar um ser humano melhor. Pronto, nota 10, volta para o mundo espiritual, sem nenhum débito, sem nenhuma encrenca, resolvido, voando. E aí, como foi sua última encarnação? Maravilhosa! Tirei 10 em tudo, não caí em nenhuma tentação, não peguei fofa de ninguém, não roubei ninguém, não fiz tudo direitinho. Fui o completista, exatamente, fiz tudo 10. Que maravilha, valeu a pena, valeu, professor, valeu, mestre espiritual, né? E agora, para onde você vai? Vai voltar. Mas você vai voltar numa condição melhor. Porque quando eu destruo um lar, eu vou ter que reconstruir aquele lar todinho. Aí eu vou ter aqueles filhos complicados dentro de casa. É isso que a gente quer? Então, se eu olho para a minha família hoje e vejo tudo fora do lugar, entendeu? Então, é isso que a gente quer para o futuro? Não, então vamos lá. O que a gente estuda na obra Missionário da Luz? Nenhum espírito superior vai para a beira de um bordel para promover uma reencarnação. Então, isso daí são reencarnações que a gente até brinca, sistema único de reencarnação. Isso aí ocorre o fenômeno natural. As reencarnações programadas são bem diferentes. E ele diz que a grande parte das reencarnações ainda na Terra são reencarnações, o quê? Sistema único de reencarnação. Então, já te dou aqui uma dica. Estude as obras básicas. E quer falar de mundo espiritual? Estuda as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Você não tenha medo. Não tenha erro. Quer estudar sobre Jesus? Há 2000 anos. Paulo e Estevão. Boa Nova. Então, nós temos que ter muito critério. Então, são esses detalhes que passam. E se a gente não tiver uma base doutrinária, a gente passa a ter isso como verdade, e não é. Entendeu? Então, por isso, o nosso cuidado em estudar as obras básicas. Quero aprender mundo espiritual? André Luiz, psicografado por Francisco, tem quase 15 livros. Os 5 romances de Emmanuel, meus irmãos, que obras! Quero estudar sobre Jesus? Boa Nova. Quero estudar sobre a psicologia à luz da doutrina espírita? Pensamento e Vida. E eu fico muito feliz que isso está no canal. Eu digo, Senhor Jesus, se eu me chamar hoje, eu já estou feliz. Porque alguma coisa nós já deixamos. Porque tem muito material já no canal. Então não vão perder tempo. Não vão perder tempo. Não faça isso. O tempo da gente é tão curto, aproveite para estudar uma obra séria. Por quê? Médium do gabarito de Francisco Cândido Xavier vai demorar alguns milênios. Ele é um missionário. Ele veio trazer a prática do que está nas obras básicas. Eu não estou idolatrando o Francisco Cândido Xavier. É bom senso mesmo.
Foi bom, gente? Perceberam o cuidado? Tem como a gente identificar um erro desse, se a gente não tiver base? Não tem. Aí você vai imaginar um espírito superior lá no bordel, pegando uma criatura que, vamos aproveitar, vamos ligar os vampiros. Nem precisa, sabe por quê? Porque esses espíritos que participam, no caso, vamos supor se realmente que participam, eles já estão ligados. Automaticamente são eles que irão reencarnar. A própria lei já agiu. Já há uma simbiose. E nem eles sabem que vão reencarnar. Gente, que gostoso estudar, né? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O que nós temos que entender, meus irmãos, é que do jeito que a empresa tem administradores, do jeito que a tua casa tem um administrador, você administra a sua casa, o mundo tem administradores. E quem coordena toda essa administração é o nosso Senhor Jesus Cristo, representando o Pai Criador. Então não pensa que as coisas estão soltas. Não estão. Nós, espíritos, nos comunicamos pelo pensamento. Quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de irradiação do seu pensamento. Quanto menos evoluído esse espírito, menor o seu poder de irradiação. Está muito mais próximo da linguagem fonética de sons do que verdadeiramente da linguagem, dessa linguagem espiritual. Por quê? Porque você se identifica muito mais com a parte fisiológica do que com a parte espiritual. Então, a primeira responsabilidade que nós espíritas deveríamos ter é com o pensamento. Porque o pensamento é a linguagem dos espíritos. E não está, como ele diz aqui, encerrada, fechada, trancado. Pensei e irradiei. Então, se eu sinto uma antipatia, eu vou cuidar dessa antipatia dentro de mim. E não vou ficar alimentando essa antipatia. Mas muito mais valor do que as palavras que ela não ouviu, foi o que ela sentiu perante a minha vibração. Quando você vem para o estudo, você não aprende e você não passa a libertar sua consciência de determinados comportamentos inadequados? Então, ou seja, se você estiver sob a ação de um espírito vicioso, vamos dizer que você tenha um vício sexual. Pegar o vício sexual. Não vou nem pegar o vício químico. Então, cada vez que você vem para o estudo, você começa a despertar e abrir mão dessa promiscuidade que você estava inserido. Então, quem é a pessoa que está fazendo com que você mude? O evangelizador. Então, o que esses espíritos que atuam sobre você e que participam dessa orgia vai fazer? Olha, a Conceição está começando a atrapalhar. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos começar a colocar empecilho para não ir. Então, é um filho que grita, é um marido que isso, vai acontecendo as coisas. Se ainda assim você persistir, ele diz, então agora tem um plano B. Qual é? Vamos fazer com que desperte nela uma antipatia pelo dirigente. Você pode estar sobre uma ação espiritual. É por isso aquilo que a gente estava estudando, confessai-vos uns aos outros. Então, nós temos que ter muito tato quando nós vamos avaliar os nossos sentimentos. E aí eu tenho que perceber, toda vez eu sinto, ou de repente começou isso de um tempo para cá. Então eu posso estar sob uma influência espiritual. Então, por isso é que nós temos que estar muito atentos. Por isso é que os espíritos falam, em O Livro dos Espíritos, que até que ponto os espíritos nos influenciam, eles respondem muito mais do que tu possas imaginar, quase sempre são eles que vos dirigem. Aí, quando a gente lê essa mensagem, a gente só pensa em pro mal. Eles nos dirigem também pro bem, depende quem são as minhas companhias. Depende com quem que eu estou vivendo.
as minhas sintonias. Então, ainda há pouco nós falamos aqui que grandes descobertas são feitas porque os amigos espirituais nos influenciam. É hora da descoberta chegar. Grandes filósofos, Sócrates, e antes de Sócrates, eles eram médiuns. Eles recebiam uma inspiração muito grande para escrever. Nós não estamos sozinhos, em absoluto. E precisamos constantemente estar vigiando os nossos pensamentos. Se a ideia é boa, a árvore é boa. Se a ideia é má, a árvore é má. Não necessariamente, por efeitos físicos, o médium precisa estar presente no local. Pode estar na redondeza e acontece a revelia do médium. É retirado esse fluido e ele nem se apercebe que está sendo retirado. Dois espíritos simpáticos. Simpáticos, isso quer dizer o quê? Gostamos das mesmas coisas. Porque a mesma ideia pode ser tanto para o bem quanto para o mal. E espírito simpático, isso vai depender de qual é a nossa simpatia. Pode ser a simpatia para o bem, como pode ser a simpatia para o mal. Então, nós não temos essa capacidade ainda moral. Por isso que nós estamos limitados. Mas nós podemos sim ter uma intuição e perceber. Isso nós podemos. E aí, não para a gente usar isso como arma, mas para que a gente possa trabalhar esse sentimento. Todos os desencarnados conseguem trocar pensamentos com aqueles que estão na mesma sintonia. A lei é sintonia. Então, quando a gente fala em sintonia, estamos todos juntos em um mesmo pensamento, um alimentando o outro. Se você começa a pensar em suicídio, você se liga com o grupo de encarnados que pensam em suicídio. E aí você vai receber influências espirituais para que vocês possam cometer o suicídio. Entendeu agora da simpatia? Então, qual é o espírito que não tem acesso ao teu pensamento? Aquele que não está na mesma sintonia com você. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a evolução moral. Um ser evoluído, ele começa a entrar em contato com espíritos evoluídos. Então, nós queremos a assistência dos espíritos nobres sem se tornar um ser nobre. É impossível. A lei de sintonia, de afinidade, ela é uma lei inderrogável. A água jamais vai se misturar com óleo. É inderrogável. Então, uma vez eu fazendo o meu processo de mudança, o meu esforço moral, isso já é o suficiente. É que os espíritos querem pelo menos um bocadinho de boa vontade para eles fazerem assim, um trabalho maravilhoso em nossos corações. E o que nós temos que fazer é vigiar muito os nossos pensamentos. Mas muito, gente. Não dê morada a pensamento destruidor. Não dê morada a pensamento de medo. Não dê morada a pensamento de insegurança. Medo e insegurança é porta reganhada para a obsessão. Porque o medo e a insegurança é a ausência da fé. Quais são as nossas quedas aqui? Poder, dinheiro e sexo. Há milênios nós estamos caindo nesses buraquinhos. Mas há milênios. Dinheiro, poder e sexo. Dinheiro, poder e sexo. Então vamos pegar a parte sexual. Você casada, muito bem. O outro lá casado, muito bem. E você pode sim, sob influência perversa, e o outro sob influência perversa, começarem a nascer dentro de vocês sentimentos nada cristãos. E aí eles começam, ele aproveita e começa a criar ideias na tua cabeça, tanto na tua quanto do fofete. Daqui a pouco se aproximam. Lembra da comunicação do pensamento? Não precisa falar.
Quando vocês abrirem os olhos, já foi. Então, eu tenho que vigiar no início. Não alimente qualquer pensamento que não seja um pensamento cristão. Pronto. Esse é o tratamento para qualquer obsessão. Vigiar o meu pensamento e me esforçar constantemente para me tornar um ser humano melhor. Pronto, nota 10, volta para o mundo espiritual, sem nenhum débito, sem nenhuma encrenca, resolvido, voando. E agora, para onde você vai? Vai voltar. Mas você vai voltar numa condição melhor. Porque quando eu destruo um lar, eu vou ter que reconstruir aquele lar todinho. Aí eu vou ter aqueles filhos complicados dentro de casa. É isso que a gente quer? Então, se eu olho para minha família hoje e vejo tudo fora do lugar, então é isso que a gente quer para o futuro? Não, tá bom. Nenhum espírito superior vai para a beira de um bordel para promover uma reencarnação. Então isso daí são reencarnações que a gente até brinca, sistema único de reencarnação. Isso aí ocorre o fenômeno natural. As reencarnações programadas são bem diferentes. Então, já te dou aqui uma dica. Estude as obras básicas. E quer falar de mundo espiritual? Estuda as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Você não tenha medo. Não tenha erro. Quer estudar sobre Jesus? Há 2000 anos. Paulo Estevão, Boa Nova. Quero aprender mundo espiritual? André Luiz. Os 5 romances de Emmanuel, meus irmãos, que obras! Quero estudar sobre Jesus? Boa Nova. Quero estudar sobre a psicologia à luz da doutrina espírita? Pensamento e Vida. Então não vão perder tempo. O tempo da gente é tão curto, aproveite para estudar uma obra séria. Por quê? Médium do gabarito de Francisco Cândido Xavier vai demorar alguns milênios. Ele é um missionário. Ele veio trazer a prática do que está nas obras básicas. Eu não estou idolatrando o Francisco Cândido Xavier. É bom senso mesmo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes que conduziram mais uma vez a nossa reunião. Graça te damos, Senhor, que assim seja.